Vendo, meu povo da primeira fase do OAB e os concurseiros de plantão. Hoje a dica vai sobre suspensão condicional do processo, tema que despenca na primeira fase da OAB, tema que despenca também em provas de concurso público. E a primeira coisa que eu preciso que vocês saibam aqui agora é contextualizar esse tema de suspensão condicional do processo. Como é que funciona isso? Vejam, quando o Ministério Público ele oferece a denúncia, quando o Ministério Público oferece a denúncia, além de descrever os fatos e classificar o delito, o Ministério Público, ao final, ele já vai formular a proposta de suspensão condicional do processo. Ele vai formular a proposta de suspensão condicional do processo. O juiz ele vai receber a denúncia, vai ter o recebimento da denúncia e o réu será citado, ocorrer a citação do réu. Este vai ser o momento em que o réu ele vai estar diante da proposta formulada pelo Ministério Público. Se o réu aceitar essa proposta de suspensão condicional do processo, aqui para o processo. O processo ele ficará suspenso. Vejam, ele fica suspenso por um período de prova. Veja que o período vai ficar suspenso depois da citação. Depois em que ocorrer a citação e tiver a concordância do réu, o réu aceitou, esse processo vai ficar suspenso, paradinho, de acordo com o período de prova, que pode ser de 2 a 4 anos. De 2 a 4 anos. Se o réu ele cumprir as condições, tiver o cumprimento das condições impostas pelo Ministério Público na proposta, vai ocorrer a extinção da punibilidade. Ocorre a extinção da punibilidade. Vejam, isso aqui só para nós contextualizarmos e você verificar que a suspensão condicional do processo ela inviabiliza e impede que se chegue a uma sentença. Vejam que o fato do sujeito ele aceitar uma suspensão condicional do processo, cumprir as condições, evita a possibilidade de ser proferida uma sentença e, evidentemente, que não vai gerar nenhum efeito penal do tipo maus antecedentes ou reincidência, porque não tem sentença, certo? Agora que você já sabe como nós contextualizamos, vamos ver quais são os requisitos para a proposta de suspensão condicional do processo. E os requisitos estão previstos lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Antes de mais nada, em que pese estar na Lei 9.099 de 95, em que pese está na Lei 9.099 de 95, que trata dos juizados especiais criminais, não é só para crimes de menor potencial ofensivo que pode ser formulada essa proposta. Vejam que aqui, embora esteja previsto na Lei 9.099 de 95, a proposta de suspensão condicional do processo preencher os requisitos pode ser para crimes que não sejam de menor potencial. Pode ser crimes de média potencialidade ofensiva, que não tenham o procedimento do juizado especial criminal. Perceberam? Isso aqui está muito bem expresso, até mesmo no artigo 89. Vejam, abrangidas ou não por esta lei, certo? E o primeiro requisito que você tem que ter em mente é que só será possível a suspensão condicional do processo para aqueles crimes cuja pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano. Esse é o requisito básico. A pena mínima combinada, ou seja, porque aquela pena mínima do crime pelo qual o Ministério Público está oferecendo denúncia não for superior a 1 ano, até 1 ano. Como, por exemplo, o crime de furto. O crime de furto, lá no artigo 155 do Código Penal, tem a pena de 1 a 4 anos. E veja que o crime de furto não é um crime de menor potencial ofensivo. Mas como tem a pena mínima de 1 ano, a princípio o primeiro requisito está preenchido. O primeiro requisito já está preenchido. Ou seja, já será possível viabilizar ou pensar já na hipótese de formular a proposta de suspensão condicional ao processo. Só um detalhe em relação à pena mínima. Se estivermos diante de um concurso de crimes, crime continuado, concurso material, concurso formal de crimes, se em decorrência da exasperação da pena no cúmulo material, a pena mínima ficar superior a 1 ano, não será possível daí a possibilidade da suspensão condicional do processo. Isso você vai extrair da súmula 723 do STF,
na súmula 723 do STF, diz não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, leia-se também concurso formal e concurso material, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. For superior a 1 ano. Então vejam que se eu tiver um crime continuado, se nesse nosso exemplo aqui, se eu tivesse o crime de furto em continuidade delitiva, não seria possível a proposta de suspensão condicional do processo. Então, se eu tivesse aqui mais um crime de furto em continuidade delitiva, 1 a 4 anos, em continuidade delitiva, que tem previsto no artigo 71 do Código Penal, exasperando a pena em 1/6, é sintomático que vai ser a pena mínima superior a 1 ano e não se fala em suspensão condicional do processo. Beleza? Tranquilo? Um outro requisito para formar, e esses requisitos são cumulativos, todos eles têm que estar presentes, é que o réu ele não pode estar sendo processado, não pode estar ele ser réu em outro processo, e não ter sido condenado por outro crime. Então imagina que o sujeito ele esteja sendo denunciado pelo crime de furto. Se ele estiver sendo processado se tiver uma outra ação penal contra o réu por um crime de furto, por a prática de um crime, não será possível a suspensão condicional do processo. Então imagine que o réu ele esteja aqui, imagina que o réu ele esteja sendo denunciado pelo processo A, no processo A, aqui pelo crime de furto. E há um processo B tramitando, por exemplo, por um crime de estelionato. Já não será possível a suspensão condicional do processo, porque ele está sendo processado. Veja, já tem um outro processo que ele já é réu, certo? E também que não tenha sido condenado também. E olha o detalhe, por outro crime. O que inviabiliza a suspensão condicional do processo é o sujeito estar sendo processado ou ter sido condenado por outro crime. Porque se ele for processado por uma contravenção ou se ele tentar uma sentença condenatória por contravenção, aí não se fala, aqui não se fala em inviabilidade de suspensão condicional do processo. Será possível a proposta de suspensão condicional do processo. Vejam que aqui o artigo 89 é muito claro. Não esteja sendo processado, não tenha sido condenado por outro crime. Se for contravenção, se for uma contravenção, se estiver sendo submetido a outro processo por contravenção ou tiver uma sentença condenatória por uma contravenção, aqui será possível a suspensão condicional do processo. Beleza? Certo? E além disso, os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional pena no artigo 77 do Código Penal. Conseguimos entender os requisitos da suspensão condicional do processo e veja que o processo ele pode ficar suspenso um período de prova de 2 a 4 anos. E o juiz, e aqui as condições que o Ministério Público pode impor na suspensão, na proposta, é aqui a reparação do dano, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de se ausentar da comarca, comparecimento pessoal obrigatório ao juízo. Se o acusado ele se tiver o cumprimento dessas condições aqui, vai ter extinta a sua punibilidade. Nós teremos aqui aí a extinção da sua punibilidade, é o que diz lá o artigo 89, parágrafo 5º da Lei 9.099 de 95. Então, o expirado prazo, ou seja, o período de prova, expirado prazo do período de prova, sem que tenha sido revogado, ou seja, que todas as condições foram cumpridas, o juiz vai declarar extinta a punibilidade. Mais uma informação, enquanto estiver no contexto de suspensão condicional do processo, a prescrição não vai correr, não corre a prescrição, o prazo prescricional também, ele fica suspenso. Beleza? Tranquilo? Mas duas outras situações que eu gostaria de transmitir para vocês aqui, que
que pode ser que dali a pouco pode cair em alguma eventual prova. Vejam que via de regra, eu disse para vocês que a proposta de suspensão condicional ao processo, ela é formulada na denúncia. Mas pode acontecer do réu ele ser proposta a suspensão condicional do processo para o réu a qualquer momento. A qualquer momento é a sentença. Como é que isso pode acontecer? Imaginem que na denúncia foi oferecida a denúncia pelo crime de roubo, e também pelo crime de furto. Imagina que o réu foi acusado pelo crime de roubo e por crime de furto. Evidentemente que na denúncia, aqui nesse momento processual da denúncia, ele não terá direito à suspensão condicional do processo, porque a pena, considerando o crime de roubo e o crime de furto, supera 1 ano. Agora imaginem que o processo tramitou e chegou no momento de ser proferida a sentença. E na sentença há a absolvição pelo crime de roubo. Vejam que o réu ele foi absolvido pelo crime de roubo. Neste caso aqui, o juiz vai ter que pegar e o Ministério Público vai ter que ter vista dos autos para formular a proposta de suspensão condicional do processo, porque agora eu só tenho o crime de furto. Vejo que o crime de roubo já não tem mais. É o que diz a súmula 337 do STJ. Veja, é cabível a suspensão condicional do processo na procedência parcial da pretensão punitiva. Como assim procedência parcial? Vem o réu ele foi absolvido pelo crime de roubo e restou o crime de furto, e em relação ao crime de furto você pode formular a proposta de suspensão condicional do processo. Também pela essa súmula é possível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime. Imagina que o Ministério Público ofereceu denúncia pelo crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo e ao final foi desclassificado para crime de furto simples. Do crime de furto simples. Veja que o crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo tem a pena de 2 a 8 anos. Na denúncia não teria direito à suspensão condicional do processo porque a pena mínima supera 1 ano. Mas ao final o juiz reconhece que não ficou demonstrada a qualificadora e há a possibilidade de ser crime de furto simples. Nesse caso, deve-se dar vista ao Ministério Público para o Ministério Público formular a proposta de suspensão condicional do processo. É o que também diz a súmula 337 do STJ. É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva, certo? Conseguiu entender isso? E vamos considerar que todos os requisitos estejam preenchidos e o Ministério Público não formulou a proposta de suspensão condicional do processo. Pode o juiz obrigar o membro do Ministério Público a formular a proposta de suspensão condicional do processo? Imaginem que todos os requisitos do artigo 89 estão preenchidos e o MP não formulou a proposta. Pode o juiz obrigar o promotor ou o Ministério Público a formular a proposta de suspensão condicional do processo? Não, não pode. O que se admite? O que o juiz tem que fazer? Encaminhar os autos ao procurador-geral, para ele verificar a possibilidade ou não de formular a proposta de suspensão condicional do processo. Se o procurador-geral considerar que é cabível a suspensão condicional do processo, ele vai designar um outro promotor para formular aquela proposta, percebeu? Mas o juiz ele não pode obrigar o promotor a formular a proposta de suspensão condicional do processo. Ele encaminha os autos lá para o procurador-geral e o procurador-geral vai deliberar. Se for caso de suspensão condicional do processo, vai designar outro promotor para formular a proposta. Se o procurador-geral considerar que não é caso de suspensão condicional do processo, o juiz deve dar prosseguimento à ação penal, prosseguimento ao processo sem ter ocorrido, portanto, a sua suspensão. É o que você vai extrair da súmula 696 do STF.
reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão com esse processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz dissentindo remeterá a questão ao procurador-geral, aplicando-se por analogia o artigo 28 do Código de Processo Penal. Beleza? É isso que eu gostaria que você soubesse sobre suspensão condicional do processo. Um beijo carinhoso e respeitoso para as meninas, um abraço, ministério, bem de longe para os meninos. Beijos, tchau!